importante. Muitas pessoas perguntam assim, ah, mas se eu quiser utilizar a N95, tudo bem? Eu sei que a doença, ela é por gotículas, mas eu quero usar a N95. Olha, tudo a gente sempre coloca assim, ó, tudo que é para mais, não tá errado. Só que se eu tiver um uso racional desse material, eu preciso priorizar a utilização dela para quando eu tenho uma doença que precisa. Então, se eu ficar utilizando a minha I95, sendo que aquela doença não a precaução dela é por gotículas, por exemplo, você pode utilizar a cirúrgica. Em algum momento você acaba rasgando a máscara, deixando úmida, e quando chegar mesmo uma doença que você precisa utilizar a I95, você não tem à disposição, mesmo porque a máscara não é barata, né, e ela não é descartável. Já vou falar até sobre a utilização, a guarda dela, a guarda adequada, tá? Deixa eu ver aqui, que tem algumas pessoas que estão interagindo. Costumo guardar ela entre dois papéis de mão. E ponho dentro de um saquinho limpo. Tá. O papel, eu vou falar sobre ele, tá? Não está errado. Eu preciso deixar a minha máscara respirar, né? Arejada. Se eu não posso deixar ela no saco plástico, aí no caso que você colocou no saquinho limpo, aí você precisa fazer um furinho nesse saquinho limpo, tá? Porque precisa passar ar dentro desse saquinho. Imagina o saquinho fechado, né? Ali vai ficar úmido, por mais que você deixe na folha de papel e amarrando no saquinho, quando você for usar a próxima vez, possa ser que esteja úmido. Então, não tem problema você colocar no saquinho, tem que colocar. Você vai dobrar, colocar no papel e dentro de um saco plástico, enfim. Mas dá uma cortadinha, né, na base do saco, tá? Do saco plástico, para poder circular o ar, tá? Isso é super importante. Então, doenças. Tem 4 patologias, né, 4 doenças que eu sempre falo para os meus alunos. Olha, faz o seguinte, a tabela, para quem não conhece, existe uma tabela, tá? Essa tabela, ela mostra ali, ela identifica o micro-organismo, no caso ali o agente infeccioso, e o tipo de precaução, se é padrão, se é gotículas, se é aerossóis, ou se é padrão em gotículas, se é padrão aerossóis, ou se é contato em gotículas, enfim. Tem uma infinidade, no site da Anvisa você encontra esses quadros também, tá? São bem fáceis de identificar, tem as fotos dos EPIs, eu indico bastante, eu passo muito nas minhas aulas, porque é fácil do aluno identificar, e também no trabalho a gente promove aí a visualização das doenças dos EPIs através dessas placas, tá? É bem interessante para quem não conhece e quiser conhecer, é só acessar lá o site da Anvisa, colocar a placa de precauções e isolamentos, vai aparecer lá o modelinho, tá? Amarelinha, e tem vários EPIs lá, os desenhos. O que é importante você lembrar? Dentro desse quadro existe uma infinidade de moléstias e de doenças, tá? Varíola, varicela, cachumba, enfim, uma infinidade. Tuberculose, herpes zoster, né? Nem sempre você vai decorar, né? Mas a doença respiratória, ela é altamente contagiosa. Então, se você está no ambiente, se for contato, bactéria, né? Multiresistente ou algo do tipo, que você precisa tocar, se você passar um álcool gel, lavar a mão, você tá tranquilo. Mas a respiratória não. Se você tiver sem a máscara adequada, você pode se contaminar, tá? Então, temos a tuberculose pulmonar, tá? Transmissível por aerossóis, então tem partículas menor que 5 micras. Temos a varicela, a famosa catapora, para quem não recorda, mas você não vai falar catapora, você vai falar varicela. Herpes zoster, tá? E sarampo. Então, são essas 4. Tuberculose pulmonar, varicela, herpes zoster e sarampo. Essas 4 são transmissíveis por aerossóis, ou seja, eu preciso utilizar a máscara N95. Certo? E todas as outras, já sabendo que essas 4 são por aerossóis, todas as outras são por gotículas, ou seja, eu preciso de uma máscara cirúrgica, certo? Desde que eu deixe, né, mantenha ela no bom estado de utilização, tá? Então, é sempre importante enfatizar a utilização adequada no momento adequado. Não ficar utilizando de forma aleatória, tá? Durabilidade. Alguém aí sabe me falar o prazo da N95? Vamos lá, mais uma perguntinha antes de eu falar da embalagem, antes de falar do armazenamento. Pode chutar, sem medo de errar. A durabilidade. Qual o prazo aí que vocês acham? Ou acham que é descartável a N95? Então, vamos lá. A N95, não vou falar o prazo, vocês que vão me falar, tá? Vou falar agora do armazenamento. Vou deixar essa pergunta aí, tá? É importantíssimo vocês saberem essa questão. Eu tenho aqui a N95, tá? PFF2. Precisamos nos atentar para a colocação adequada, certo? Ela tem um clipezinho aqui, ela precisa estar, né, bem acoplada no nariz, na lateral. Sempre pensar que não pode ter escape. Se tiver escape, eu tenho a entrada aí de
né, facilmente as partículas. Quando eu tiro essa máscara, eu vou colocar a máscara e vou tirar para que vocês observem, tá? Eu posso armazenar numa folha de papel, tá? Quem já viu essa técnica aqui, levante a mão aí para mim, tá? A técnica do papel, se vocês conhecem. Se não conhece, vai aprender agora. Então, com as minhas mãos limpas, sempre lembrando que a cada retirada de EPI, eu devo realizar a higiene das mãos, seja ela com água e sabão ou com álcool gel, tá? Então, com as minhas mãos limpas, eu vou deixar uma folha sobre um local também limpo, né? Sempre álcool, né, nas bancadas ou numa bandeja. Vai tirar o seu EPI, coloque, né, no local limpo. Não faz sentido nenhum eu tirar a minha máscara e colocar numa bancada toda contaminada, tá? Então, o que eu vou indicar? Uma bandeja, passa o álcool nela, deixa ela pronta e aí sim você coloca a sua folha, ok? Então, eu tenho aqui a minha máscara e tenho a folha. Antes de retirar a máscara, já vou deixar minha folha preparada, senão eu vou ficar com a máscara na mão e encostando em qualquer local, tá? Então, eu dobro a folha ao meio, folha de sulfite ao meio. Então, teve uma pessoa que colocou aqui pra mim, que já conhece a técnica e foi treinada por mim. No início da pandemia, eu perdi as contas de quantos treinamentos eu dei para falar sobre esse papel, tá? É muito interessante porque ainda tem gente que não conhece. Então, eu dobro. Quem não conhece, depois coloca aqui pra mim, olha, eu não conheço, ok? É interessante eu saber se você conhece ou não. Então, eu dobro ao meio, aí eu faço mais uma dobra. Tá? E aí, nessa dobra, eu faço um tiquezinho aqui para deixar um orifício, tá? Na ponta. Aí eu abro, vai ficar esse orifício aqui, ó, certo? Vamos lá. Aí eu vou colocar minha máscara, meu papel no local que já está limpo, tá? Como eu tô demonstrando pra vocês, eu não estou de máscara. Mas lá no dia a dia não vai ser nessa, né, devagarinho. Tô fazendo assim para que você saiba como que é, tá? Na hora você já vai, ó, tirar de letra. Então, tenho, né? Geralmente a gente deixa o elástico mais na base da cabeça, aqui, tá? Nessa região mais occipital, e essa aqui mais no centro aqui, tá? Essa é a forma correta. E sempre, tá? Um pouquinho, fazer aquele teste, né? Pra saber se tá bem apertadinho, não posso ter escape, certo? Tranquilinho? Então, meu papel já tá ali pronto, tranquilo, mão higienizada, eu seguro a minha máscara, tá? E retiro pelo elástico, certo? Olha a forma adequada de tirar a máscara. Tá? Tudo isso para mostrar para vocês que o elástico ele não pode entrar em contato, olha aqui, presta atenção, com a face interna da máscara. Quando eu seguro a máscara e na outra mão eu tenho o elástico dominado aqui, eu não tenho contato do elástico dentro da máscara. Por isso que vocês vão entender o motivo desse orifício que eu fiz no papel, tá? Então, segurando aqui o meu elástico, lembra daquele furinho, do orifício que eu abri? Então, eu vou passar aqui, tá? E o meu elástico, ele não vai entrar em contato com a parte interna, da máscara, tá? Então, coloquei, não precisa grampear, tá? A máscara, ela fica bem certinha aqui. Basta dobrar as laterais. E essa parte de baixo também. As laterais e a base aqui, e eu tenho. O que é importante, tá? Esse orifício aqui, ele vai arejar, né? Ele não vai deixar a máscara ficar úmida. E aí, como já foi colocado aqui, você coloca dentro do saquinho. Mesmo aberto aqui, o saquinho tem que ter lá, né? Tem que fazer lá um piquezinho, abrir, tá? E deixar ele respirar também. Então, pessoal, é a técnica adequada para guardar.